Olá, meus jovens, minhas jovens do Ideal Pré. Espero que todos vocês estejam bem, felizes, contentes, animados para essa belíssima aula para o Enem, meus jovens. Hoje com dicas de artes cênicas. Esteja atento, a gente vai fazer um apanhadão aí do que pode cair na sua prova ali em janeiro, certo? E vamos resolver, claro, algumas questões, perfeito? Bora lá, acompanhe aí comigo, que nós vamos passar aí por algumas dicas quentíssimas. Pessoal, nas competências e habilidades do Enem, você vai perceber que nós temos alguns elementos fundamentais da linguagem, tá? Das linguagens artísticas, cênicas, visuais, música. Então é importante que você consiga diferenciar essas linguagens, que é algo que você já vem fazendo ao longo do seu ensino médio. Então você pode se deparar com questões que são próprias daquilo que diz respeito à linguagem cênica, elementos básicos da linguagem, como já caiu aí algumas vezes na sua prova. Então vamos passar aí por alguns pontos, alguns conceitos e conteúdos recorrentes da sua prova, para a gente ir entendendo como é que isso pode ser cobrado, perfeito? Relação com a linguagem corporal, nós temos uma competência aí totalmente direcionada a essa relação do corpo com a expressão artística, o papel do corpo na expressão artística. O corpo é um elemento importantíssimo para a nossa linguagem. Você deve lembrar aí do nosso primeiro ano do ensino médio, aquele pequeno guarda-chuva conceitual que é chamado de artes cênicas. Esse termo importante que abarca várias outras linguagens, tá? Se eu falo de artes cênicas, eu estou falando, pessoal, de arte da cena. Eu estou falando do uso da interpretação, da representação ou da atuação. Uma pessoa se passar por outra, perfeito? E tenho também o elemento fundamental e primordial, que é o uso do corpo como matéria-prima para a produção da obra. O corpo é a base dessa linguagem, ou seja, o artista também é a obra. Em outras linguagens, de repente, você vai ver que a obra existe para além do artista, separadamente do artista. Uma escultura, uma partitura, uma pintura, uma obra arquitetônica. No caso das artes cênicas, necessariamente, pessoal, eu tenho o corpo do artista e o próprio artista fazendo parte da obra, virtual ou presencialmente. Então você sabe que aqui dentro desse guarda-chuva, né, desse cabedal conceitual, desse conceito amplo que é o conceito de artes cênicas, eu tenho várias linguagens. Eu tenho o teatro, que é a mais antiga, eu tenho a performance, que é a queridinha aí do Enem, linguagem extremamente interartística. Temos o circo, pessoal, abordagem popular das artes cênicas. Temos a dança, queridinha também do Enem, preste atenção aqui, tá? A dança como expressão da identidade e da corporeidade de um povo, de uma região, trazendo o sentido, claro, do senso de pertencimento, né? A relação do indivíduo com seu grupo social, tranquilo? Temos também o cinema. E isso através do tempo, desde uma perspectiva, pensando numa perspectiva histórica, desde a antiguidade clássica, como já vimos aí, um item relacionado à própria peça Édipo Rei, ela é na segunda aplicação aí, em uma segunda aplicação da prova do Enem. Vimos também períodos mais recentes, certo? Então é a arte teatral, as artes cênicas através da história e, claro, com essa relação próxima com a linguagem corporal, beleza? Corpo aqui é muito importante. Dentro aqui entre essas linguagens que são parte das artes cênicas, nós temos também, jovens, as manifestações populares. Aquelas que vão ser denominadas como patrimônios imateriais. Você com certeza já viu isso em artes visuais. Patrimônio material e imaterial, que também é tema queridinho do Enem, perfeito? Então, pensando nas manifestações populares que estão relacionadas à dança, você tem aí o Bumba Meu Boi,
o carimbó, a capoeira que está entre a dança, o jogo, a luta, né? E temos uma série de outras manifestações do frevo que estão entre as manifestações populares que trazem esse sentido da identidade brasileira, certo? Segundo ponto aí para você, jovem, produção dos artistas em seus meios culturais. Eu posso estar posso relacionar essa ideia a um meio cultural mais popular ou um meio cultural mais erudito, que é outro ponto aí que está entre os temas queridinhos do Enem, perfeito? A produção dos artistas em seus meios culturais. Sempre, jovem, a arte vai estar diretamente relacionada à sua comunidade, certo? A região que ela foi produzida, essa perspectiva do tempo e do espaço na obra. Há que identificar da onde ela surgiu, que período, certo? Importante aí essa comparação. Reconhecimento da diversidade artística. Talvez, assim, seja um dos pontos mais bacanas da sua prova. Entender que há produções artísticas de todo tipo, certo? Produções que, e aí vamos falar da nossa linguagem, certo? Produções que, de repente, vão enfatizar mais o texto dramatúrgico, vão privilegiar a comédia, ou então vão enfatizar a tragédia, vão utilizar o tom de denúncia social, vão ser obras mais engajadas. Você tem uma variedade de objetivos, funções, estéticas, técnicas. É importante você compreender essa variedade. E tudo aquilo que você estudou de arte, seja cênicas, visuais ou música, tudo que você estudou de teatro no seu ensino médio, cabe para você lembrar aí para fazer sua prova do Enem, perfeito? Então, tome muito cuidado, recorde aí dessa cronologia, certo? Já caiu de tudo um pouco, tá, pessoal? Já caiu comédia dell'arte, já caiu Shakespeare, já caiu os elementos básicos da linguagem, já caiu de tudo um pouco. Então, esteja atento aí e busque na memória, busque aí nos seus estudos o que você já viu de artes cênicas, certo? Produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Muito cuidado, pessoal. É uma discussão que o Enem adora. Se a gente for lançar um estudo em perspectiva, historicamente falando, a humanidade, as civilizações, né, valorizaram muito mais obras que eram produzidas e consumidas por uma elite majoritariamente europeia, certo? O teatro ocidental se constituiu a partir do berço Grécia. Não significa dizer que outras produções não existiram antes ou contemporaneamente à Grécia Antiga, certo? Ou que não estava acontecendo outras produções contemporaneamente ao teatro realista e ao teatro romântico lá do século XIX, aquele teatro predominantemente burguês. Então é a gente entender que no processo histórico, várias dessas produções artísticas acabaram ou se perdendo, sendo menos valorizadas, justamente por entender essa relação com os preconceitos e o conceito de belo, que a gente sabe que é muito relativo. Então, belo, através da história, também mudou bastante o conceito de belo, certo? E é muito legal perceber essa evolução, né, vamos colocar entre muitas aspas, essa evolução, porque chegamos aqui na performance da década de 60, nos Estados Unidos, depois pela Europa inteira, chegando aqui no Brasil, a gente percebe que esse conceito de belo realmente cai por terra, desde as vanguardas europeias, certo? Esse conceito de belo foi ressignificado, às vezes até negado, como é o caso do movimento dadaísta, certinho? Então, entendam aí essas relações do belo e o que significa eleger uma obra de arte ou um movimento como padrão, né, como referência, certo? Realmente se dá por processos históricos, tranquilo? Símbolos da cultura nacional, né? Vocês devem lembrar aí da questão da receita do pão de queijo. Acabou de sair, foi divulgado ontem ou antes de ontem, que o cuscuz se tornou patrimônio cultural imaterial da humanidade. Eu, como nordestino, não posso deixar de citar essa preciosidade, essa maravilha, chego a arrepiar, sensacional. Então a gente sabe que o patrimônio imaterial inclui muita coisa e a ideia de cultura inclui muita coisa. A arte é um dos elementos culturais, né? Incluindo aí também todas as referências, outras referências regionais, a própria culinária, perfeito?
Então, bacana aí de lembrar desse ponto, pessoal. E a gente sabe que esse tipo de título é muito importante, até pelo sentido da preservação, né, das manifestações que são populares, certo? Até porque são tradições, são referências, muitas vezes que só se perpetuam pela tradição, por esse grande telefone sem fio, a transmissão oral do conhecimento, certo? E isso se estabelece entre as diferenças do popular e do erudito, perfeito? Se você percebeu, assim, eu sei que são provas totalmente diferentes, mas se você percebeu ao longo das suas provas do PAS, você deve lembrar que esses tipos de obras são comparados desde a sua primeira etapa. Sempre tem obras de referência, de características, característica predominantemente ou inteiramente popular, e obras que são clássicas ou eruditas. Perfeito? Sensacional, meus jovens. Popular versus clássico e erudito. Muito bacana entender essas diferenças aí. O uso dos espaços, tá? Ali nas visuais vocês devem ter visto de uma forma mais clara, certo? Os espaços dos museus e das galerias, as obras que eram selecionadas para ocupar esse tipo de espaço, para quem que essas obras eram destinadas, certo? Essa necessidade depois, olha, pela performance, né, de ocupar outros espaços que não esses espaços tradicionais, que são praticamente inacessíveis, extremamente restritos, perfeito? Entender que a arte popular, pessoal, traz realmente traços de cada uma das regiões nas quais elas ocupam, né? Essas referências são interessantíssimas da gente compreender o nosso processo de formação, né? A identidade do povo brasileiro, essa mistura, essa mescla, isso nós podemos perceber em boa parte das nossas manifestações populares, certo? Essa ideia de que o erudito e o clássico tende a se universalizar, certo? Estudar Shakespeare, por exemplo, como vocês já estudaram aí no ensino médio, entender e estudar Shakespeare é um pilar, é uma referência, é um clássico, é um padrão, sim, mas entender também que nós temos diversas outras produções. E o mais importante, pessoal, você entender que o saber popular, ele não é um saber de menor qualidade, não é um saber de menor valor. Aquele que é um musicista, sei lá, que toca viola caipira, certo? Que dança carimbó, que joga capoeira, ele não sabe menos que um cara que estudou técnica de Stanislavski, por exemplo. São saberes diferentes, com bases diferentes. O saber popular vai valorizar muito mais a prática. Eu vou dançar carimbó, eu vou dançar maracatu, né? Eu vou, sei lá, jogar capoeira, partindo ali da experiência corporal, física daquela dança, daquele jogo, daquela arte, daquela manifestação popular. Se valoriza muito, pessoal, o fazer na prática, tá? Eu não vou, sei lá, procurar no YouTube Manual do Carimbó Volume 1 para iniciantes, você não vai achar porque ele não existe. Se eu estou fora daquele grupo social e quero executar, quero aprender, eu vou aprender na prática, eu vou aprender a colocar meu corpo naquela experiência artística, né? Interagir com o público, entender como é que é a corporeidade nessa manifestação. É outro tipo de saber e ele não tem menor valor do que o saber acadêmico, certo? São saberes diferentes. Tá? Então, durante muito tempo, se fez esse juízo de valor por questões históricas, certo? Por preconceitos realmente enraizados, certo? E, claro, na formação aí das civilizações, das regiões, a gente entende que esses povos, que, entre muitas aspas, se estabeleceram como minorias, acabaram tendo suas manifestações restritas àqueles espaços mesmo. Certo? Então, o aspecto social, o aspecto antropológico realmente vai influenciar, isso é claro, vai influenciar nessas produções e em seu formato. Perfeito? Sensacional, jovens. Patrimônios imateriais é a forma com que a gente vai estabelecer e tombar, né, algumas manifestações, estabelecer a importância, né, formalizar a importância de algumas manifestações populares, como é o caso da capoeira, por exemplo. A capoeira foi tombada em 2014 como patrimônio cultural imaterial da humanidade. O carimbó é patrimônio cultural do Brasil, né? Então, é interessante
saber mais ou menos quais são essas manifestações. Temos aí, o que me vem de memória, a capoeira, o carimbó, o frevo também é tombado. Eu acho que de cabeça são esses. O bumba meu boi também, certo? As danças aí que estão como patrimônios imateriais, certo? E, inevitavelmente, pessoal, não tem como evitar, só para a gente fazer essa reflexão, não tem como evitar que essas manifestações percam um pouco do caráter tradicional, certo? Que elas sofram a ação do tempo, que elas se modernizem, que elas utilizem elementos de outras linguagens ou de outras regiões. Esse processo ele é meio que inevitável. Só que essa ideia de tombar a manifestação traz muito essa vontade de guardar um pouco do passado para gerações futuras e para o presente, certo? Trazer possibilidades de incentivo financeiro, né? Editais aí de incentivo, seja público, seja privado, para que essas manifestações possam sobreviver ao tempo, certo? Eu sempre gosto de dar o exemplo aí do carimbó, porque talvez o carimbó tenha se popularizado pelo calypso, certo? Então não tem como evitar, mas algo de tradicional, várias regiões ali da região norte vão manter realmente essa manifestação viva em seu aspecto, entre aspas, tradicional, certo? E os elementos básicos da linguagem cênica, tá, pessoal? Vou apagar aqui para a gente seguir. Elementos básicos da linguagem cênica, que são aqueles que vocês já conhecem, aqueles que vocês estão cansados de ouvir falar, aqueles que vocês já estudaram em ensino médio inteiro. É importante você saber diferenciar os elementos de cada linguagem, tranquilo? Os elementos de cada linguagem artística. Então, aqui nas artes cênicas, ou no teatro, como queiram, artes cênicas, tá? Em sentido mais amplo, nós temos aí alguns elementos importantes, você já conhece. Temos a iluminação, cenografia, figurino, maquiagem, espaço cênico, um elemento bem importante é a interpretação, a famosa arte do ator. E um elemento base também, que é o elemento dramaturgia. Tá? Nós já tivemos aí questão do Enem sobre espaço cênico, interpretação, dramaturgia, figurino, certo? Questões aí interessantíssimas, tá? Sobre esses elementos. E assim, falando de cada um deles rapidamente, figurino, cenografia, pessoal, ambientação, né? Traz essa referência do tempo e espaço utilizado, certo? Traz essa referência do contexto histórico, tá? São os elementos cênicos que melhor vão traduzir essa ideia de tempo e espaço da cena. Perfeita maquiagem entra aí nessa ideia também. Espaço cênico, essa relação do corpo do artista com o espaço, com a corporeidade, né, com a interação com o público, certo? Isso vem aqui dentro, a gente vai resolver uma questão aí daqui a pouco, especificamente sobre espaço cênico, tá? Pontualmente esse espaço cênico que é a rua, o espaço do teatro popular, tá? A interpretação, já caiu bastante coisa desse elemento aqui, tá? Relacionado à mímica, à máscara, a relação aí do ator com o corpo, beleza? A relação do ator com o texto, função da interpretação, certinho? Então é importante você compreender plenamente esse elemento, saber que esse elemento está aí no centro, no núcleo da nossa linguagem, tá? Aquelas 3 basezinhas ali são importantes, tá? Cena, interpretação, corpo, tranquilo? É o ator que vai materializar, ele que vai dar vida ao personagem, ou a vida a ele mesmo, como é o caso da performance, certo? Muito importante, pessoal. Outro elemento legal
dramaturgia. Já caiu alguns itens sobre rubrica e gênero, tá? Tipo de texto de teatro, como é que eles se classificam. Já caiu sobre tragédia, sobre comédia, função da rubrica, tranquilo? O que caracteriza um texto teatral? Elemento básico, tá, pessoal? Importante, tá? E pensando aí nos movimentos que já foram cobrados, vou colocar aqui do ladinho para vocês, só para vocês terem essa noção, tá? Alguns que são predominantes. As danças, tá? Essa ideia das manifestações populares, eles gostam bastante. Já caiu sobre quadrilha, já caiu sobre o rap. Certinho? Já caiu sobre tragédia grega. Tá? Amplamente estudado por vocês aí no ensino médio. Perfeito? Já caiu sobre Renascimento. Inclusive, a relação do Renascimento com a arte, certo? Dentro do Renascimento, se liguem que Shakespeare está dentro. Shakespeare, comédia dell'arte. Certo? Shakespeare, comédia dell'arte. Beleza? Já caiu aí, pessoal, performance. Bem queridinho aqui, tá? Os mais frequentes, os temas mais frequentes, as danças, a ideia de performance, o conceito de performance. Perfeito? Já caiu aí um pouco de teatro brasileiro. Interessante você lembrar também, tá? As referências aí do teatro brasileiro. Oswald de Andrade, Nelson Rodrigues. Certo? As figuras que foram importantes para consolidar, certo? Esse sentido de brasilidade na dramaturgia. Tranquilo? Lembrem-se do Nelson, tá? Lembrem-se do Nelson, lembrem-se do Oswald de Andrade. Certinho? Vanguardas europeias, predominantemente nas artes visuais, mas se você tem aí o auxílio das cênicas, funciona bastante, tá, pessoal? Então a gente tem desde do padrão clássico aristotélico, certo? A grande base, a grande referência, certo, do teatro ocidental, até aquilo que desconstruiu totalmente a ideia do padrão, né, do paradigma, que foi a performance, certinho? Então, tu tem um pouco de tudo no Enem. Você tem um pouco de tudo no Enem, tá? É a relação da arte com a sociedade, a relação da arte com o tempo e as suas mais diversas formas. Tranquilo? Vamos passar as questões que aí a gente consegue resolver 1.327.887 questões. Sensacional. Questão mara, pessoal. Essa questão aí, 2016, Enem 2016, questãozinha linda aí para resolver, tá? Eu vou lendo aqui para vocês e aí a gente vai discutindo. Espetáculo Romeu e Julieta do Grupo Galpão. Galera, o que é bem interessante no Enem é porque você não precisa necessariamente conhecer os textos, os grupos, né, que foram estudados por vocês, não precisa conhecer a fundo, você entender a essência da linguagem mesmo, tá? Eu não preciso saber o que é o Grupo Galpão, quem que foi o Grupo Galpão, a importância dele para você responder o item, tá? Mas só por curiosidade, o Grupo Galpão aí é um grupo de Belo Horizonte, que é um dos grupos que mais monta Shakespeare na atualidade. Inclusive, eles montaram Romeu e Julieta no The Globe Theatre, que é o teatro que o Shakespeare foi sócio proprietário, né? Então, realmente, eles são referência de Shakespeare no Brasil. Tranquilo? E assim, predominantemente utilizando características do circo, da arte popular, desse jogo com o público, com a interação, tá? Então, é um grupo bem bacana aí. A principal razão pela qual se infere que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do teatro de rua é o fato de... Observem aí, sempre observem. Se tem uma imagem, sempre observe a imagem. É meio óbvio, mas é importante ser repetido.
Olha como a personagem está caracterizada. Olhe que tem elementos cenográficos. Olhe que esse espaço traz o público para muito próximo da cena, certo? E, com certeza, está acontecendo aí num espaço aberto. Temos elementos de figurino também, né? Dá para ver ali muito pouquinho um elemento, a maquiagem como elemento, certo? Então, o que caracteriza essa encenação, essa montagem do Grupo Galpão como teatro de rua, pessoal? Vamos lá. Dispensar o edifício teatral para sua realização. É isso. Certíssimo, tá? Teatro de rua dispensa esse edifício teatral, esse espaço que foi construído especificamente para essa prática, tá? Então, o teatro de rua exclui, né? Dispensa esse tipo de espaço. Teatro de rua amplamente democrático. A proposta é essa, ir até onde o público está. Utilizar figurinos com adereços cômicos, gente, nada a ver com espaço cênico. Empregar elementos circenses na atuação, gente, eu posso ter, pensa no Circo de Soleil. Ah, professora, mas é um espaço montado, mas pô, é um espaço sensacional, né? Às vezes, essa tenda que é montada, essa estrutura louca, megalomaníaca, sensacional, montada pelo Circo de Soleil, é melhor do que muitos teatros, certo? Então, não é o fato de ter elementos circense que vai caracterizar obrigatoriamente teatro de rua ou teatro popular, certinho? Tomem cuidado aí, tá, pessoal? E é claro, o padrão é que circo seja popular, mas a gente sabe que há exceções para a regra. Excluir o uso de cenário na ambientação. Tu tá vendo que tem cenário na imagem, pelo amor do pai. Negar o uso de iluminação artificial. Gente, teatro de rua pode utilizar a iluminação artificial. Tá? Eu posso montar uma estrutura ali de guindastezinho, né? Aqueles ferrinhos lá que pendura iluminação e fazer show, gente. Show, qualquer show que você monta estrutura de palco ali, aquilo é feito na rua. Tá? E o Grupo Galpão traz muito essa ideia, essa característica, beleza? De fazer na rua, mas com uma estrutura bacana. Ah, professora, mas eu não estou vendo a iluminação na imagem. Sim, meu amor, mas de toda forma, não é o fato de não ter iluminação artificial que caracteriza essa ausência aí de um espaço próprio, certo? E se eu fizer uma peça de teatro de rua à noite, tá? Então, a alternativa correta, dispensar o edifício teatral para a sua realização, certo? Próxima questão, muito boa também, tá, pessoal? Muito boa. Aí você tem uma peça que é chamada de Lições de Motim, tá? É uma peça que realmente eu não conheço, eu nunca li, mas você vê claramente que é uma peça de teatro. Tá, professora, como é que eu identifico uma peça de teatro? Vamos lá. Duas características, elemento básico, dramaturgia. Duas características para você bater o olho no texto e dizer, isso aí foi retirado, é um fragmento de uma peça de teatro. Você tem a estrutura dialógica, que é indicada pelo travessão, e você tem a rubrica, que vai vir escrita de uma forma diferente, a fala do personagem e ao nome do personagem. Então você tem o nome da personagem ali, Dona Cotinha, certo? Em negrito, né, caixa alta, o travessãozinho, aquilo que ela fala. As rubricas vocês estão vendo aqui, que estão entre parênteses, certo? Pode estar aí grafado de forma normal, né, a letra padrão, ou pode vir aqui em caixa alta. Gente, não importa como essa rubrica vai estar, mas ela vai estar diferente aí do texto que o personagem fala, certo? Nesse trecho, o que caracteriza Lições de Motim como texto teatral? O tom melancólico presente na cena. O tom melancólico pode ter em qualquer tipo de texto, tá? Pode ter num texto lírico, pode ter, sei lá, numa prosa, tá? Isso não é exclusivo a texto de teatro. As perguntas retóricas da personagem, a gente pode ver em outros tipos de texto também, tá? Em outros gêneros que não o gênero dramático apenas, certo? A interferência do narrador no desfecho da cena. Pessoal, não necessariamente eu preciso ter um narrador em peça de teatro, tá? Inclusive, dependendo do movimento histórico, a galera nem narrador utiliza, como é o caso do realismo. Eu não vou ter nunca narrador no realismo, certo?
O uso de rubricas para construir a ação dramática. Perfeito, perfeito. Pessoal, lembra a função da rubrica. A rubrica vai ser aquele elemento que vai ajudar... vou até corrigir que estava errado aqui escrito. A rubrica vai ser o elemento que vai auxiliar o encenador, o diretor, os atores, figurinistas, essa galera todinha aqui, a materializar a peça, a montar a peça. Ali na rubrica vai ter indicação de cenário, de figurino, de maquete, de tudo isso aqui. Inclusive, entrada e saída de personagem, né, as ações que ele desempenha ao longo da cena e o sentimento. A gente sabe que falar, ó Romeu, amado meu, sem rubrica, ó Romeu, amado meu, é totalmente diferente. Então a rubrica, pessoal, ela é importantíssima para o texto de teatro. É a conexão do dramaturgo com os outros profissionais que irão montar a peça, tá? E assim, pode ser texto da antiguidade, pode ser, sei lá, teatro realista, vanguarda. Você vai ver o elemento rubrica se tem dramaturgia. Se não tem dramaturgia, como é o caso da comédia de Elástico, tu não vai ter rubrica. Certinho? Sensacional, jovens. Essa questão é linda, é top, maravilhosa essa questão. Mara. Essa daqui eu vou fazer a questão aqui de ler o texto base, tá, pessoal? 2015, nem 2015, o rap, palavra formada pelas iniciais Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, junto com as linguagens da dança, o break dancing e das artes plásticas, o grafite, seria difundido para além dos guetos, com o nome de cultura hip hop. Ou seja, o rap, o grafite e o break dancing estão dentro da cultura hip hop. O break dancing surge como uma dança de rua. O grafite nasce de assinaturas inscritas pelos jovens com sprays nos muros, trens e estações de metrô de Nova York. As linguagens do rap, do breaking dancing e do grafite se tornaram os pilares da cultura hip hop. Certo? Então foi aquilo que a gente falou no início, tá? Essa relação do artista com o seu grupo social, certo? Com os significados que essa manifestação, essa obra vai trazer para esse grupo social, certo? Então, assim, típica questão do Enem, questão que o Enem adora. Entre as manifestações da cultura hip hop apontadas no texto, o break se caracteriza como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos retilíneos, improvisados, suaves, rimados pela sola dos sapatos, cadenciados. Tá? Pessoal, você dá para excluir aí um monte de coisa só por essa primeira aí definição do break, certo? Movimento retilíneo, meio esquisito, né? Vamos excluir o item como crítica aos indivíduos alienados. Pessoal, claro assim que de alguma forma você teria que conseguir lembrar da manifestação e tentar excluir o item, mas o break não traz essa ideia do movimento retilíneo. E a ideia não é exatamente criticar os indivíduos alienados, né? A proposta está muito relacionada à própria ideia da cultura hip hop, que é se identificar aquele grupo social, ocupar o espaço urbano, certo? Assinar ali a identidade daquele grupo na parede, né? No espaço ali disponível para a galera, tranquilo? Então, não é movimento retilíneo, não traz crítica aos indivíduos alienados. Ritmados pela sola de sapatos, aí seria sapateado, né? Podemos excluir aí esse item. Poxa, break, movimento suave, estranho, né? Sinônimo da rotina dos espaços públicos, não traz movimento suave, a proposta não é essa. Cadenciado é aquele que um está diretamente relacionado ao outro, um movimento gera o outro, tá? Uma ação cadenciada é aquela que tem relação de causa e consequência. Na dança há também movimento cadenciado, é aquele que o próximo movimento depende do anterior. Como contestação das rápidas mudanças culturais, também não é a proposta do hip hop. Item certo aí, alternativa certa, improvisados, como expressão da dinâmica da vida urbana. Tranquilo? Sensacional. Questão diretamente relacionada à dança. Perfeito, pessoal.
Essa questão aí é bem bacana, tá? Ela foi meio chatinha aí de achar a alternativa correta, mas ela fala aí de uma performance de uma grande artista que é a Marina Abramovic. Você que vai fazer o PAS 3 aí também, você vai lembrar dela. Ela é a autora e a artista, a performer daquela sequência de performances chamadas de ritmos, certo? Ritmo 5, ritmo 0, certo? E que trazem um sentido autobiográfico muito forte. Pessoal, a performance, essencialmente, é extremamente provocativa, tá? Ela é incômoda, ela traz uma relação com o artista muito íntima, tá? Traz uma ideia de autobiografia muito forte, certo? Traz uma situação até de risco para o artista, beleza? De risco físico, o artista se coloca em risco a todo tempo. Essa separação entre arte e vida é uma separação, assim, é uma linha tênue que separa, tranquilo? Inclusive, aquele pilar que nós vimos lá no início do ensino médio, aqueles 3 elementozinhos denominados de tríade cênica, ator, texto, no sentido de mensagem, e público, são completamente rompidos aqui, pessoal. Na performance, cara, a gente não chama nem de ator, a gente não chama nem de interpretação, não diz que o ator está interpretando nada, porque ele não está interpretando. Então a performance pode ser uma ação artística assistida ou uma experiência artística coletiva que pode ter ou não a participação do público, em que esse performer performa ações da vida cotidiana, trazendo aspectos políticos, sociais, autobiográficos, íntimos, pessoais, certo? E que ele não está sendo outra pessoa senão ele mesmo. Performer, ele não está interpretando ninguém. Ele está ali numa ação artística assistida ou interativa, nessa experiência artística coletiva, certo? Então, muitos alunos têm muita dificuldade. Pô, professor, eu não entendo nada. Realmente é performance. Caraca, professor, é uma dificuldade muito doida de identificar. Performance. Caraca, professor, é pesado, né? Um negócio assim meio esquisito. Performance. Certo? Tudo aquilo que às vezes você não sabe nem nomear exatamente o que é performance. Então, tu vê muita coisa, por exemplo, das vanguardas europeias nesse conceito. Tu tem essa ideia de modernidade, aquilo que está à frente do seu tempo, o lado mórbido do ser humano, sórdido, certo? O mundo dos sonhos, tá? Uma coisa meio grotesca, bizarra, esquisita, estranha, tranquilo? A troca da literalidade pelo simbólico, da troca do objetivo pelo subjetivo. Então é como se tivessem colocado de tudo um pouco da história, com a ênfase no modernismo e nas vanguardas, coloca no liquidificador, bate, coloca um dedinho de loucura, taram, performance, certo? Então às vezes é difícil assim de deixar um conceito preciso para vocês, beleza? Mas tentem lembrar daquilo que vocês já estudaram de performance. Marina Abramovic, pronto, a referência, certo? Tem uma performance também que eu gosto sempre de escrever, de uma artista brasileira chamada de Eleonora Fabião. Ela vai às cidades, né? Assim, ela já fez essa performance pelo mundo inteiro, coloca uma cadeirinha lá, coloca uma plaquetinha do lado, dizendo, converso sobre qualquer assunto. E é sensacional quando ela descreve as experiências que ela teve com o público, que o público, sei lá, confessa uma relação extraconjugal, confessa, sei lá, uma gravidez inesperada, confessa uma doença que não falou para ninguém, faz as mais diferentes confissões para uma desconhecida, certo? Então é um espaço onde talvez tudo seja permitido, né? A performance é um espaço livre, é um espaço amplo, é um espaço interartístico, é um espaço de múltiplos significados, tranquilo? E de diferentes formas de interação, certo? Tem outra também, eu juro que eu vou encerrar daqui a pouco a performance, mas é interessante vocês entenderem os diferentes exemplos. Marina Abramovic tinha um companheiro de vida e de amor e de arte, que era o famoso Ulay. Eles fizeram várias performances juntos, inclusive daquela famosa foto que ele puxa um arco com uma flecha na corda, ele puxa de um lado a flecha apontada para Marina Abramovic, e ela puxa o arco, os dois tensam,
E é isso, né? O primeiro que soltar fere o outro. Então, eles fazem, assim, diversas obras juntos, né? Entendendo essa relação conjugal e performando sobre a sua relação conjugal. Cara, é muito louco, né? Performando a sua relação conjugal. E olha que coisa mais incrível. Eles performam o término. Eles veem que a relação deles não é mais possível, nem na arte, nem na vida. Eles falam, vamos terminar. Vou arrebentar sua cara? Não. Vou embora sem olhar para trás? Não. A gente vai para a muralha da China, a gente vai se encontrar no meio da muralha da China, vai filmar esse acontecimento e vai se dar um último abraço ali no meio, vai cada um para o seu lado. E eles ficam em torno de 20 anos sem se ver. Se abraçam lá no meio da muralha, cada um toma um caminho. E aí a Marina Abramovic faz essa performance que é chamada Artista Está Presente no Museu de Arte de Nova York em 2010, que ela traz aí uma coletânea de várias performances executadas por outros performers. E ela executa essa performance, certo? Em que ela se dispõe, chamada de Artista Está Presente, que ela se dispõe a ficar sentada numa cadeira e compartilhar um minuto de silêncio, um tempo de silêncio com a pessoa que senta diante dela. Olha só, 14 de março a 31 de maio, 6 dias por semana, um total de 736 horas, ela repetia a mesma postura. Sentada numa sala, recebia os visitantes, um a um, e trocava com cada um deles um longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. E em uma das ocasiões, em um dos dias, o Lai aparece e senta à frente dela. Você pode pesquisar depois. O Lai, Marina Abramovic, MoMA 2010. E eles compartilham um minuto de silêncio. Talvez seja o minuto de silêncio que a gente mais consegue ver coisas não ditas ao longo de 20 anos. É impressionante a troca de olhares que eles estabelecem um com o outro. Então, dá para separar a vida e a arte nesse ponto? Não dá. Dá para conceituar o que ela quis dizer, o tanto de coisa que aquilo significa? Não. Então, a gente sabe que realmente a performance nesse ponto ultrapassa todos os limites que a arte até então estabeleceu. Sensacional. O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pela inovação de uma proposta de arte relacional que adentra o museu. Pessoal, essa performance ela não esteve sempre dentro do museu, tá? Inovação de uma proposta de arte relacional, sim. Muitas das performances dependem da participação do público para elas serem executadas, como é o caso da performance da Marina Abramovic em Ritmo Zero, né? Vocês viram aí para o PAS 3. Mas não necessariamente eu vou ter esse espaço do museu como espaço próprio, certo? Inclusive, a origem da performance é o happening. O happening buscava o espaço urbano, tá? Buscava a ocupação do espaço urbano. B, abordagem educacional errado. Performance não tem nada de abordagem educacional, tá? Abordagem educacional, teatro épico, Augusto Boal, performance não, tá? A proposta é muito mais enfrentar o público, provocar, atiçar, incomodar, beleza? Redistribuição do espaço do museu. Gente, performance não o objetivo é redistribuir espaço do museu. Inclusive, muitas delas buscam exatamente o oposto, sair desse espaço. Que integra diversas linguagens artísticas. Integra diversas linguagens artísticas, mas, no entanto, não há essa proposta de redistribuição do espaço museu. Negociação colaborativa de sentidos entre artista e a pessoa com quem interage. Pessoal, se eu tenho interação com o público, se o público vai receber essa obra, há uma troca, tá? Há uma relação entre aquele que executa e aquele que participa, que muitas vezes até se confunde quem é quem na performance. Há uma negociação colaborativa de sentidos. Cara, e assim, a questão está tomando como exemplo essa performance, artista está presente. Então há essa negociação entre a performer Marina Abramovic e aquele que está interagindo com ela. Então cada pessoa que senta ali vai ser uma performance única para aquela pessoa e para Marina Abramovic. Tem uma série de reações possíveis, tá, pessoal? Gente que ri, gente que chora, né? Gente que tenta se segurar, fica intimidado, desvia o olhar, certo? Então, há essa negociação de sentidos entre a performer e o público, tá? A aproximação entre artista e público, posso ter o que rompe com a elitização dessa forma de arte. Cara, se a performance está sendo executada no museu, não rompe com a elitização. No caso dessa performance em específico,
tá? Então, entenda que está falando tanto da performance como em sentido amplo, como o exemplo dessa performance da Marina Abramovic, certo? Sensacional. Então, a alternativa correta, a letra D. 2014, lindíssima essa questão, corra mais linda, certo? É aquela assim que dá orgulho, meu Deus, corra linda. Tu tem de novo, típico texto de teatro, tu vai bater o olho e dizer, texto de teatro isso aí. Nome do personagem, caixa alta, rubrica, tá ali entre parênteses, a outra rubrica, entre parênteses, e ali a fala do personagem que está diferente das outras, né? Das outras formas de grafar o texto. Texto do Martins Pena, um cara do movimento romântico aqui no Brasil, certo? Um cara bem, bem importante para nós. Texto dele chamado de Quem Casa Quer Casa. As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral constitui. Gente, qual que é a função da rubrica para a interpretação, que é a arte do ator? Beleza? Qual que é a relação dele com a rubrica? Como é que ele tem que encarar a rubrica? Necessidade, possibilidade, preciosismo, exigência e imposição. Galera, entenda que um texto dramatúrgico, ele é aquele que está sendo feito, foi escrito para ser montado, para ser materializado. Então a rubrica é importante, ela dá um norte, ela direciona, certo? Ela constrói um universo imagético, ela constrói aquela ideia de espaço dramático. Poxa, eu estou dizendo que minha peça está se passando em Verona, né? Como é o caso ali de Romeu e Julieta. Eu já imagino todo aquele espaço, né? Das varandas, das casas imponentes, sensacional, coisa linda. E até imagino as pessoas, como elas se vestem, traz todo esse universo imagético. Então a rubrica constrói esse imaginário no público, mas quem materializa esse conjunto de profissionais, certo? Então o que esse conjunto de profissionais vai fazer em relação ao texto? E entendam também que essa galera, principalmente o ator e o diretor, né, pensando aí nas figuras chaves dessa engrenagem teatral, eles são intermediários. Tu quer ver o original? Cara, tem o texto lá para você ler. Então, sempre, de uma forma ou de outra, queira ou não queira, a encenação vai ser uma possibilidade de montagem desse texto. Ator e diretor e toda essa outra galera vão ser intermediários entre o texto dramatúrgico e nós, leitores / público. Tranquilo? Então, vamos lá. É uma necessidade porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor. Tá, e onde é que está a adaptação aí? Porque eu posso adaptar, posso fazer Romeu e Julieta da quebrada. Posso fazer Romeu e Julieta, aquele velho amor impossível do Peba pela menina da baladinha do Lago Sul. Posso fazer, cara. Eu posso ressignificar essa obra, posso adaptar, posso levar para um outro tempo e espaço. Então, se eu sempre precisar ser fiel, cadê o meu poder de criação como atriz, como artista? Certo? Possibilidade, porque o texto pode ser mudado assim como outros elementos, coisa linda. Tá? É uma possibilidade. Eu posso usar todas as rubricas? Posso fielmente, sim. Mas posso também optar por mudá-las inteiramente. Certo? Preciosismo, porque são irrelevantes. Não, se o dramaturgo escrever é porque, né, ele queria alguma coisa ali com aquela indicação do personagem. Cara, Hamlet, por exemplo, peça Hamlet, ele indica, inclusive, a forma com que o Hamlet deve se direcionar aos atores ao montar a peça. Aquela rubrica é importante, tá? Exigência, porque elas determinam as características do texto teatral. Eu sempre vou ter que me ater às rubricas. É uma exigência, tem que ter. Não necessariamente, pessoal. Imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor. Não anula, não. Não anula, não, tá? Posso pegar o texto e fazer dele aquilo que eu quiser. Coisa linda. Liberdade poética, é arte, tudo pode. Ou não, né? Sensacional. Próxima, gente, performance também, tá? Você tem aí, tá bem pequenininho aqui a letra, mas vamos ver se a gente consegue ler. Tradução da placa. Não me esqueçam quando eu for um nome importante.
E aí um homem negro segurando essa placa na frente de uma Kombi cheia de bananas. A contemporaneidade identificada na performance e instalação do artista mineiro Paulo Nazaré reside principalmente na forma como ele resgata conhecidas referências do modernismo mineiro. Pessoal, veja a imagem. Veja se realmente você... Primeiro, assim, que posso estar errada, mas até onde eu lembre, nas artes cênicas, por exemplo, essa pode ser algo das artes visuais, mas não há esse movimento chamado de modernismo mineiro, tá? Esse movimento específico. E ainda assim, não é identificável na imagem, certo? Utiliza técnicas e esportes tradicionais. Errado. Toda vez que você vê alguma alternativa, algum ponto aí das alternativas que relacione tradicional com performance, está errado. Performance não tem nada de tradicional, tá? Articula questões de identidade, território e códigos de linguagens. Tá? É exatamente, na verdade, o que a arte faz, tá? É a proposta da arte. E a performance incluída na arte traz, então, essa possibilidade, tá? Articular questões de identidade, território e códigos de linguagens. Imita o papel das celebridades? Não. Né? Pela imagem, realmente dá para excluir. Camufla o aspecto plástico? Não, gente. Você acha que não foi proposital ele se colocar diante da Kombi e escrever esses dizeres no cartaz? Certo? Então, articula questões de identidade, território. Identidade e território, né? Ciência de pertencimento, a que lugar, certo? Códigos de linguagens, perfeito? Tudo aquilo que está na imagem tem significado, pessoal. Conecta com o público. Sensacional. Mais uma questão aí para nós, pessoal. Enem 2011, questão sobre dança. A dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e as culturas de várias regiões do país. Coisa linda, bem Enem. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras, e caracterizam-se pelas músicas animadas, figurinos e cenários representativos. Pessoal, muito interessante também a gente pensar como essas manifestações populares trazem essa referência ao passado, tá? Passado, tradição, transmissão oral, conexão com a ancestralidade, certo? Vocês vão ver que predominantemente esse legado que é deixado das gerações antigas para gerações futuras, tá? Você vê um menino do circo, por exemplo, ele joga 20 bolinhas no ar, não deixa uma cair. Tu vai pegar o celular e derruba ele na cara. Então, assim, a gente entende que desde sempre esses artistas populares estão vivendo essa manifestação, certo? Estão ali compreendendo os significados dessas manifestações, certo? A dança como manifestação e representação da cultura rítmica envolve a expressão corporal, competência linda, tá? Competência 4 aí do Enem, tá? Expressão corporal, corporeidades que a gente falou no início da nossa aula, própria de um povo. Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais, espirituais de um povo. Coisa linda, refletindo seu modo de expressar-se no mundo. Sensacional, pessoal. Aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de entretenimento de um povo, desconsiderando os fatos históricos. Errado. O fato histórico é fator predominante, importante, determinante em manifestações de caráter popular. Acontecimentos do cotidiano sobre influência mitológica e religiosa de cada região, sobrepondo aspectos políticos. Pessoal, o que vem antes da manifestação popular são os signos, significados, tá? Símbolos de uma determinada cultura. O aspecto político pode até haver, mas ali, em último plano, tá? Tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são classificadas em um ranking das mais originais. É aquele tipo de questão que você fala, ai meu Deus, sou inteligente, já corta, pula, próxima. Aquela assim, totalmente sem noção, né? Lendas que se sustentam em verdades históricas. Pessoal, isso é muito delicado, tá? A galera fala aí do folclore, da mitologia, né? Poxa, isso parte do pressuposto de todo um imaginário coletivo, imaginário popular. Não posso chamar de inverdade, tá? Inclusive é um termo bem diria até que pejorativo, né? Até porque isso traz realmente esse processo histórico de
deslegitimação das produções populares, certo? Uma vez que são inventadas e servem apenas para a vivência lúdica de um povo. Não é só lúdico, não é só entretenimento, pessoal. Novamente, conexão com o passado, tá? Então, a alternativa correta, a lindíssima letra A. Pessoal, Enem 2016 foi segunda aplicação, mas sempre é interessante a gente fazer questões que foram do Enem, independentemente se é a primeira ou a segunda, né? Se é entre aspas, oficial e a outra, mas só para a gente entender realmente estilo de questão, né? E de um conteúdo que vocês, eu tenho certeza que adoram, lembram bastante das tretas da antiguidade, beleza? Antígona, bichinha réia que sofreu, Édipo só se lascou na vida, pagou o pato pelos outros. Galera agora que tá vendo Ifigênia também, né? A bichinha lá paga pelo erro do pai. Medeia, aquela que mata os próprios filhos como uma forma de vingança. Só coisa de boa, né? Então essa é a cena, pessoal, que há essa revelação, tá? Essa ideia do realmente o Édipo entender que ele é filho de Jocasta, que ele é filho da esposa dele. Bem de boa, né? O trecho da obra de Sófocles, que expressa o núcleo da tragédia, revela ou a condenação eterna dos homens pela prática injustificada do incesto. Gente, tudo bem que é um tema assim que eventualmente vai aparecer na tragédia, mas não em todas. Beleza? Os homens são condenados por diversos motivos. Enfrentamento aos deuses de diversas ordens, tá? Tirania, exageros em relação à condução, em relação à condução da sociedade, tranquilo? Legalismo estatal ao punir com a prisão perpétua o crime de parricídio. Gente, não é a prisão perpétua não, é a morte mesmo, tá? Então a gente sabe que é o que está atrelado à essência da tragédia, a morte como solução dos conflitos. Busca pela explicação racional sobre... Racional já pula, né? Porque aqui não tem explicação racional, não. Os deuses quiseram, beijos, é isso. Caráter antropomórfico dos deuses na medida em que imitavam os homens. Gente, eles não imitavam os homens, não. Eles só tinham os mesmos sentimentos, né? Eles eram perfeitos fisicamente. Tinha a mesma representação de uma figura humana, mas não por imitação. Impossibilidade de o homem fugir do destino pré-determinado pelos deuses. Lindíssimo, toda tragédia é isso. Os deuses disseram, vai acontecer. A lei divina sempre será superior à condição humana. Tá? Por isso que a gente tem a ideia do herói trágico. É aquele que é fadado a sucumbir ao destino que foi dado a ele. Beleza? Sensacional, pessoal. Foram algumas questõezinhas aí, tentei fazer um apanhadão. Tá? Se você acompanhou essa aula, pegou os pontos aí, foca, se bem que focar com esse tanto de coisa, né, é um pouco difícil. Mas você lembra, você estudou no ideal, cara. Você fez MED, você tá aí conosco há 323 anos, tu vai dar conta, vai ser sensacional, certo? Pessoal, muito obrigada. Obrigada aí por ter assistido essa aula. Com certeza você participou, entendeu, acompanhou, coisa linda. E estamos aqui para o que precisar. Sucesso no Enem. É só ir lá agora e arrasar. Beijo para vocês, pessoal. Até a próxima.